Fala galerinha, canal Anderson Ciências. Pessoal, ciências, a gente não pode deixar de falar de química. Mas a química é aquela química que a gente está acostumado no ensino médio. Aqui na ciência a gente vê a base, a introdução da química, que serve muito, viu? Se você estiver no ensino médio com a disciplina química, vai ajudar bastante. E mesmo se você estiver no ensino médio e quiser pegar aquela base, é aqui no nosso canal. Vamos ver agora, vamos conferir quais são os principais temas, tópicos em química. Conteúdos importantes. Quais serão esses conteúdos importantes voltados para a química? Vamos destacar funções químicas. Interessante, né? Ácido, base, sal, óxido. As ligações químicas, iônica, covalente, metálica. As misturas, que a gente também tem que destacar a separação de misturas homogêneas ou heterogêneas. Reações químicas, também as equações químicas. As substâncias, que ajuda muito para a gente entender as misturas, substâncias puras, né? Simples, compostas. Tabela periódica, que não pode faltar. A tabela periódica é o nosso mapa para a gente seguir na química. Tudo isso você confere aonde? Aqui, ó, canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera, e todos esses conteúdos estão aqui, cada um com a sua aula específica, para ficar bem mais fácil entender, viu? Então, valendo! Então aqui a gente está visualizando a tabela periódica, os elementos que tem nela, né? E pode perceber que nós temos em cada bloquinho desse um elemento químico, a representação. Nós temos colunas, vocês estão vendo aqui, né? Da 1 até a 18. Linhas também, da linha 1 até a linha 7. Vocês vão já ver o motivo de estar desse jeito. Isso aqui não foi jogado aqui à toa não, viu? Então, tabela periódica. O básico para a construção da tabela periódica foi a descoberta dos elementos químicos. Isso aqui foi um processo longo, viu? Não foi de um dia para a noite não, viu? Muito trabalho, muita discussão, muito raciocínio para se chegar à determinação dos elementos químicos e sua inclusão na tabela periódica. Nós temos importantes videoaulas aqui no nosso canal, que é sobre átomos, elementos químicos, que se você puder assistir, né? Depois de terminar aqui, vai ajudar bastante para você compreender esse conteúdo. Então é bom você procurar nossas aulas que envolvem átomo e também associar com isso aqui que vai dar bem certo o seu aprendizado. Tranquilo? Então a primeira classificação foi a divisão dos elementos em metais e não metais. Aqui ajudou bastante, até hoje é válida. Claro que tem mais coisa, né, hoje em dia. Mas o início foi isso aqui. Foi o pontapé inicial para se montar, se preparar a tabela periódica dos elementos. A gente tem que destacar aqui, ó, esse russo, professor de química. Será que eu consigo pronunciar o nome dele? Dmitry Ivanovich Mendeleev. Espero ter acertado, viu? Então ele percebeu que poderia organizar os elementos. Falei que já era conhecido a grande quantidade de elementos. Então era possível organizar os elementos de acordo com o seu número de massa, né? E ele percebeu que organizando, muitas propriedades se repetiam diversas vezes, né? E essas propriedades que se repetiam ele chamou de propriedades periódicas. Professor, eu nunca ouvi falar de propriedades periódicas, sei nem o que é isso. De calma, jovem. Vou lhe dizer aqui algumas para você ver como o negócio não é complicado como você está imaginando. Propriedades periódicas, a gente vai destacar o raio atômico, energia de ionização, a afinidade eletrônica e a própria eletronegatividade. Tranquilo?
Essa eletronegatividade a gente comentou bastante na nossa videoaula sobre o quê? Sobre o quê? Quem lembra? Quem lembra? Ligações químicas, galera. A gente trabalhou bastante essa eletronegatividade. Tranquilo? Dá uma conferidazinha lá. Então esse Mendeleev organizou os elementos em linhas, aí ó, linhas horizontais, que nós contamos ali, eram quantas, quem lembra? Eu já esqueci. Quantas linhas? 7, em ordem crescente, né, da massa atômica. E os elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna. Quem lembra das colunas? Quantas colunas? Ih, já esqueceram. Essas colunas a gente chama de famílias, né? Ou grupos. São 18, né? Quem tá bom aí de matemática, contou direitinho. Quem lembra aí, né? Então, atualmente existem 7 períodos. Aí você vai perguntar, professor, por que são 7 períodos? Por que não são 10, 20, 15? Aí você vai lembrar da nossa videoaulazinha sobre átomo, né? Então, esse número de períodos, que são as linhas, né? Corresponde à quantidade de níveis eletrônicos. Ou a gente pode chamar de camadas eletrônicas. Ah, professor, estou lembrando da nossa videoaula sobre átomo, modelos atômicos, né? Que a gente tem as camadas eletrônicas, que a gente representa pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Ah, professor, agora eu lembrei. Então, de acordo com o número atômico do elemento, quando você vai fazer a distribuição eletrônica, cada nível desse suporta uma quantidade X de elétrons. Aí quando você chega no limite, esse elétron vai ser somado lá no outro nível. Vamos dar um exemplo aqui. O berílio, número atômico 4. Vamos fazer a distribuição. 2. O cássio suporta 2, né? Mais 2 aqui, né? 2 mais 2, 4, né? Deu aqui do berílio. Mas você percebeu? Ele tem 2 camadas eletrônicas. K e L. Então se ele tem 2 camadas eletrônicas, ele vai estar no segundo período. Ah, professor, é moleza demais. É sim. Vamos ver aqui o alumínio, número atômico 13. Vamos contando aqui, né? O K suporta 2. Está aqui os 2. O L, 8. O M, 2 mais 8, 10. Para 13 faltam 3. Então o M vai ficar com 3 elétrons. Então ele vai ter, na distribuição, 3 camadas eletrônicas, que são K, L e M. Então se ele atingiu 3 camadas eletrônicas, ele vai estar no terceiro período. Por aí vai. Se atingiu 4, K, L, M, N, ele vai estar no quarto período, na quarta linha. Ah, professor, isso aqui é moleza demais. É sim. Basta fazer a distribuição de acordo com as camadas, que a gente aprende por essas letras, né? Essas camadas você viu bem, que são representando as camadas da eletrosfera. E os elétrons vão saltando de uma camadazinha dessa para outra. Ah, professor, pois ficou fácil. Se eu conseguir rever aquela nossa videoaula, né? Sobre átomo, vai dar certinho. Então, representando, como a gente já falou, o primeiro período é quem tiver aqui só na camada K. Segundo período, quem tiver nas camadas K e L, 2 camadas. Terceiro período, ó, com 3 camadas, K, L e M. Quarto período, ó, 4 camadas e por aí vai. Até chegar no sétimo período, que é a sétima linha, que tem a distribuição abrangendo aqui as 7 camadas eletrônicas, ou níveis eletrônicos. Moleza, né? Vamos trabalhar aqui as famílias. A gente pode chamar também de grupos. Como a gente falou, são 18 famílias, né? São as colunas. E vai reunir elementos que têm um máximo de semelhança no que se refere às suas propriedades químicas. Especialmente ponto de fusão, ponto de ebulição,
as propriedades químicas de cada elemento. Então, em cada família vai conter os que têm maior semelhança. É como as nossas famílias, né? Cada família, os seres que estão nessas famílias têm o máximo de semelhança entre eles. Beleza? Isso considerando a sua configuração eletrônica na sua camada de valência. Professor, camada de valência? Nunca ouvi falar disso aí. Essa camada de valência, para quem não lembra, né, rapaz, vamos relembrar, galera. É a camada mais externa. Tem gente que diz que é a última camada, né? A distribuição eletrônica. Que é ela que permite a formação ou não de moléculas. Vai permitir que esses átomos se conectem ou não, se liguem ou não com outros. Você vê bem isso aqui na nossa aula de ligações químicas. Como a gente falou, que permite a ligação, né, a conexão entre átomos. Essa conexão, essa união de átomos é que forma a molécula. Beleza? Então você tem que treinar bastante distribuição eletrônica. Aqui nós temos as famílias. A gente considera duas famílias, né, no caso. A e B. Antigamente se chamava família 1A, 2A, onde a gente indica basicamente os números. A família A seria basicamente aqui, ó, 1 e 2. Aí você pula lá, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? Essas aí seriam as famílias A. E a família B está bem aqui, ó. É como se estivesse aqui no meio da tabela, né? A gente vai chamar ela aqui, né? Contendo, né, os elementos de transição. Tranquilo? Se você percebeu, tem um númerozinho em cima de cada bloquinho aqui, né? Ó, tá aqui o 1 no hidrogênio, tá aqui o 2, que é esse númerozinho lá em cima. É o número atômico, que é basicamente o número de prótons que tem no núcleo atômico. Então, se o elemento tiver um próton, ele vai ter o número 1zinho lá em cima. Se ele tiver 27 prótons, então vai ter o númerozinho 27 lá em cima. Se tiver 36, númerozinho 36. Então foi organizado, ó, em ordem crescente esse número atômico. Bem fácil, né? Aqui você pode perceber que na família B, do 56, né? Ele pula aqui para o 72. Por quê? Porque aqui, ó, de 57 até 71, a gente dividiu isso aqui, ó, e classificou como lantanídeos. Bom saber isso aí, né? Claro, você não tem obrigação de memorizar quais são os lantanídeos. É bom conhecer, né? Você pode perceber aqui na 88 aconteceu esse pulo aqui, né, para 104. É que aqui nós temos os actinídeos, que vão aqui do número 89 até o 103. Então nada aqui à toa, viu? Aqui não foram jogados aqui à toa, não. Tudo está bem organizadinho aqui. Não esquecendo que a família B vai aqui do 3 até o 12. A família A, a gente vai destacar o número 1, que são os metais alcalinos. O 2, os alcalinos terrosos. Aí pula lá para o 13, que é a família do boro. 14 do carbono. 15 do nitrogênio. A gente vai destacar bem aqui, ó, 16, 17, ó, calcogênios e halogênios. Você não precisa memorizar quais são os calcogênios, quais são os halogênios. Você vê na tabela, você sabe. O importante é você saber onde estão os calcogênios. Na família 16, os halogênios na 17, os metais alcalinos na 1, os alcalinos terrosos na 2, e por aí vai. Os gases nobres, só comenta muito, né, aqui na 18, que são os elementos mais estáveis, que não fazem ligação com outros elementos, que já atingiram o equilíbrio com 2 ou com 8 elétrons na última camada. Existe também outra maneira de classificar os elementos, que é de acordo com as suas propriedades físicas. Ah, professor, você está começando a facilitar o negócio. Ou também químicas.
A gente divide basicamente em hidrogênio, o hidrogêniozinho é o número 1zinho que você viu. Aí tem os metais, os ametais, que são os não metais, né? E os gases nobres. Fica bem mais fácil quando a gente organiza nesse sentido, né? Indicando o hidrogênio, quais são os metais, os ametais, né? Não metais, e os gases nobres. Por exemplo, o hidrogênio. Qual o símbolo do hidrogênio? H. Fala, professor, eu vi um bocado de letrinhas ali. Aquelas letrinhas indicam o quê? O símbolo químico. Geralmente é só uma letra maiúscula, mas se forem duas letras, aí a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. Geralmente para não dar confusão. Como por exemplo, o C, carbono. Se fosse representar o cálcio com C, você não sabia se era C de carbono ou se era cálcio, né? Aí para não complicar, coloca Ca, o A minúsculo, para a gente saber que é o cálcio. Senão confundiria, né? O hidrogênio, ele tem apenas um próton, então seu número atômico será 1. Por isso que está aqui, ó. Número atômico 1. O nomezinho dele aqui embaixo, ó. Hidrogênio. E seu peso atômico, pode chamar também de massa, né? Faz aqui 1,008. Arredondando, né? Ele tem apenas um próton e um elétronzinho girando ao seu redor lá na eletrosfera. Lembrando, galera, próton lá no núcleo e o elétron voando ali na eletrosfera, orbitando, né? Na Terra, esse elemento hidrogênio está em 9º lugar no que se refere à ocorrência. Ele corresponde a 0,9% da massa do planeta Terra. Mas no universo, ele é bem abundante. O Sol mesmo ali tem uma grande quantidade de hidrogênio. Mais ou menos 75% do universo contém hidrogênio. Se refere à massa cósmica. Beleza? Você assistiu a nossa videoaula sobre o universo, você viu lá as reações no núcleo lá do Sol de fusão nuclear de hidrogênio produzindo hélio. Você lembra bem isso aí. Os metais, você vai lembrar de tudo que é de metal aí na sua vida, né? Quase sempre são sólidos. A gente vai destacar o mercúrio, que é líquido. A temperatura ambiente, né? As temperaturas, os pontos de fusão e ebulição, geralmente são altos. São mais difíceis, né, de derreter, tinha no estado sólido, até mesmo de evaporar. A gente marcou aqui de azul os metais, ó. Você pode perceber que domina a tabela periódica, né? A gente vai ter aqui o verdinho, ó, o hidrogêniozinho lá em cima. Os não metais está aqui de amarelo, um pouquinho, né? E os gases nobres, que é praticamente essa família 18 aqui. Beleza? Bem fácil de compreender, né? Características marcantes dos metais. O brilho. É verdade? Muitas vezes brilham. Geralmente pode ter a cor cinza, até mesmo prateada. Exceto o ouro e o cobre, né? Que não são cinza nem prateados. São bons condutores de calor. Você percebe lá quando você pega na panelazinha, né? Fica quente. E também de corrente elétrica. Por isso que os fios de eletricidade são de metal. Como a gente falou de fios, os metais têm uma boa capacidade de se formarem fios. A gente chama isso de ductibilidade. Você vai lembrar de ductos, né? É a capacidade dos metais de formarem fios. E também a maleabilidade. Só nomezinhos estranhos, né? Maleabilidade é a capacidade de produzir lâminas. Lâminas de metal, né? Metal laminado, você já viu muito, né? Os ametais você pode encontrar nos 3 estados físicos. Vamos saber disso aqui, viu?
Aí você está marcando aqui onde estão os não metais, está nessa corzinha aqui meio marronzada, né? Essa região aqui da tabela. Tranquilo? Bem facinho. Então aqui você encontra os não metais ou ametais. Geralmente as temperaturas de fusão, quem lembra aí? Passar do sólido para o líquido. E de ebulição, que é do líquido para gasoso, né, o vapor, são baixas nos não metais. Olha, diferentemente dos metais, eles já são maus condutores de calor e eletricidade. Bom saber também esse detalhe, viu? Pode ser que uma questão queira te confundir. Muitas vezes são opacos, não refletem luz, né? E podem se fragmentar quando são sólidos. Gases nobres. Será que eles são nobres? Só os nobres respiram esse gás? Não, jovem, porque a sua camada de valência, lá na distribuição eletrônica, chama aí a última camada, né? Ela é completa. Ou seja, ela já atingiu a regrinha lá do octeto, tendo 2 ou até 8 elétrons nessa camada de valência. Então ela não vai precisar se ligar a outros elementos para se estabilizar. Acho que é por isso que chama de nobres, né? Que esses gases, eles não se unem a outros elementos, então não formarão moléculas. Bom saber disso aqui, viu? Ah, você viu uma questão que falava das moléculas de gases nobres. Você pode botar que está errado, viu? Na indústria, a gente vê muito na fabricação de diversos objetos. Nós temos uma videoaula sobre os gases da atmosfera. A gente mostra muito as utilidades, as aplicações desses gases nobres. Beleza? Eles fazem parte da composição do ar, a composição da atmosfera. Bem pequenininha a quantidade, né? Representa 0,93% do ar atmosférico, mas eles estão lá, né? Temos aí o argônio, neônio, que lembra lá daquelas lâmpadas de neônio, símbolozinho aqui, ó, Ne, o argônio, né, Ar, radônio, o gás hélio, quem lembra aqueles balãozinhos de gás hélio, o Sol tem muito gás hélio, criptônio, xenônio, aquelas lâmpadas de xenônio. Então, tudo isso aqui são gases nobres. Estão aqui na família 18. A gente agradece a atenção. Essa aula foi bem prática, né? Bem mostrando mesmo aqui a tabela, os seus detalhezinhos mais interessantes. Aí você pode trocar informações comigo aqui pelo Instagram, que é bem mais fácil, né? Que é também o canal Anderson Ciências. E vamos lá, se inscrever no canal, deixar aquele like, que esse canal tem que chegar ao máximo de pessoas possível, que essas informações têm que ser compartilhadas. Então valeu, galera!